Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula prática da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 1. Eu sou o professor Carlos, estarei acompanhando vocês nesse encontro que nós vamos fazer o preparo de diferentes pós farmacêuticos. Nós vamos trabalhar com a mistura de um pó efervescente, preparo de uma mistura de um pó efervescente e logo em seguida nós vamos preparar um medicamento fitoterápico e realizar o preparo das cápsulas desse medicamento. Então nessa aula nós iremos trabalhar com esses dois pontos relacionados com as práticas voltadas às diferentes formas farmacêuticas e nessa aula especificamente trabalhar com os materiais que se encontram em estado sólido, que é uma importante classe dentro da indústria farmacêutica. Então os pós-farmacêuticos eles podem ser trabalhados de diferentes maneiras. Eu tenho os pós-farmacêuticos que podem ser comercializados na forma simples, como na forma de um pó efervescente, ou eles podem ser trabalhados na forma de cápsulas e comprimidos. Quando a gente trabalha com farmácias magistrais, nós trabalhamos muito com preparo de cápsulas, que envolve o preparo das misturas farmacêuticas, onde eu tenho o ingrediente ativo mais o recipiente, e eles são acondicionados em cápsulas de gelatina dura. Entretanto, nós temos que a indústria farmacêutica ela pode trabalhar com diferentes tipos de formas de comercialização desses produtos em estado sólido, onde nós temos que esses produtos são extremamente importantes para indústria farmacêutica. Para que a gente possa trabalhar em cima desses conteúdos, nós temos alguns tópicos importantes relacionados aos objetivos que serão trabalhados nessa aula. Então vamos conhecer. Então nós vamos trabalhar com o preparo de misturas de pós-farmacêuticos, nós vamos trabalhar com diferentes tipos de pós-farmacêuticos. Então o objetivo da aula é preparar misturas voltadas a pós-farmacêuticos e misturas que se encontram na forma de cápsulas. Desse modo, será trabalhado com o preparo de um pó antiácido efervescente e um preparo de cápsulas de passiflora de 200 mg por comprimido. Então, nós temos essas duas formas que serão trabalhadas, estão diretamente relacionadas com a forma farmacêutica sólida. Então, os sólidos, eles serão preparados inicialmente na forma de um pó efervescente, que pode ser comercializado, por exemplo, em sachês. Podem ser comercializados também na forma de comprimidos e outros tipos de formas que também podem ser utilizadas como granulados. E nós temos a comercialização de cápsulas, cápsulas farmacêuticas que são utilizadas para o preparo de materiais que precisam ser acondicionados adequadamente dentro de um determinado tipo de estrutura rígida. Para trabalhar em cima desses conteúdos, nós temos alguns conhecimentos prévios importantes relacionados aos temas que serão trabalhados. Então vamos verificar. Então nós temos inicialmente a leitura de um texto que fala sobre o estado sólido na indústria farmacêutica, uma breve revisão. Se a gente for pensar de um modo geral, a grande maioria das formas farmacêuticas, que elas são comercializadas na forma de pós, na forma de compostos sólidos. Então é importante a gente compreender qual que é esse grande setor, essa grande área dentro da indústria farmacêutica que envolve com o preparo de misturas sólidas. E é extremamente complexo você trabalhar com essas misturas sólidas em indústrias farmacêuticas, porque a uniformidade ela é conseguida a partir de um processo que muitas vezes pode levar horas para ter uma uniformidade dentro de uma mistura para realizar o preparo de um determinado comprimido. Então é importante a gente compreender como que ocorre o processo que leva à utilização desse estado na indústria farmacêutica, porque está diretamente relacionado com a qualidade dos produtos. Então, alguns conhecimentos prévios importantes estão relacionados aos conhecimentos prévios de química, onde nós temos química geral, química orgânica, química analítica, que estão relacionados basicamente ao preparo de soluções, preparo de misturas, formas que elas se apresentam, compreender as estruturas dos compostos orgânicos utilizados e quais são os processos que são utilizados para garantia de controle de qualidade, assim como boas práticas de validação e boas práticas de fabricação e validação analítica. É importante compreender como que funcionam os processos de pesagem, manipulação de produtos químicos, compreender como que ocorre a estabilidade e incompatibilidade de diferentes tipos de compostos químicos, pois pode afetar diretamente uma determinada formulação, e é importante compreender as rotinas básicas de laboratório que estão utilizadas para diferentes tipos de processos, onde nós precisamos compreender como que são realizados para se trabalhar em um laboratório, seja ele um laboratório que trabalhe especificamente com reações químicas,
ou que trabalha apenas com a formulação. Lembrando que a formulação ela consiste em misturar os componentes, formando uma mistura uniforme que vai compreender um produto final acabado. Entretanto, ele não envolve muito processos que é onde eu tenho reações químicas que vão estar sendo necessárias para a conversão de um determinado material, dando origem ao produto final. Então, nós temos essas características iniciais relacionadas com esses conhecimentos prévios importantes. No nosso convite ao estudo, nós temos algumas questões que são levantadas e estão diretamente relacionadas aos temas que serão trabalhados. Então, vamos conhecer. Então, primeiramente, o que são pós-farmacêuticos? Então, nós temos que a indústria farmacêutica ela pode se diferenciar de acordo com a forma física que os compostos são apresentados. Nós temos os materiais que são comercializados na forma líquida, como xaropes, o elixir. Nós temos as suspensões que são comercializadas na forma líquida. Nós temos as formas semissólidas, como géis, pomadas e cremes. E nós temos a forma farmacêutica que envolve o preparo de pós. Então, o pó farmacêutico é um material que vai ser comercializado na forma sólida. Entre eles, nós podemos destacar comprimidos efervescentes, pós-efervescentes, granulados. Nós temos comprimidos revestidos, comprimidos normais, cápsulas. Então, todas essas formas compreendem a formulação de pós-farmacêuticos. E qual a importância dos pós na produção de medicamentos? Nós temos que observar que a maioria dos ingredientes ativos eles vão ser comercializados na forma de pós. Os medicamentos eles vão ser comercializados na forma sólida. Então, é importante compreender esse estado, o comportamento desse estado e como que nós trabalhamos em cima desses processos. Especificamente sobre o que será trabalhado. O que vem a ser um pó efervescente? Então, nós temos diferentes formas farmacêuticas que são comercializadas na forma de pó e na forma de comprimido, que apresentam essa efervescência. E o que vem a ser esse material efervescente? Ao ser adicionado em água, ele vai sofrer uma reação química que vai promover a liberação de dióxido de carbono, basicamente, que é relacionado com esse processo de efervescência que vai ser liberado na forma de gás. Então, esses materiais efervescentes, eles vão estar liberando esse gás ao adicionar esse material sólido em um meio líquido. Além de saber o que é um pó efervescente, como que são preparadas cápsulas de passiflora? Cápsulas de passiflora elas são muito utilizadas por diferentes tipos de pessoas devido às suas características relacionadas a ser um calmante natural e também por auxiliar em processos que estão relacionados ao sono. Então, você tem ali uma grande utilização dessas cápsulas que envolvem o princípio ativo passiflora. Então, como a gente prepara essas cápsulas? E por que nós devemos calcular o volume de recipiente para realizar o preparo dessas cápsulas? Então, para trabalhar em cima desses conteúdos, nós temos que observar que alguns equipamentos de proteção individual são indispensáveis, são obrigatórios para a realização da aula prática. Então, é obrigatório o uso de jaleco de mangas longas, óculos de proteção, máscaras, calças compridas, calçado fechado onde nenhuma parte do pé fica exposta, cabelo preso, caso possua cabelos compridos, touca e luvas de procedimento para a realização das atividades relacionadas no decorrer dessa aula. Então, esses conhecimentos eles são alguns pontos importantes que devem ser observados e vão estar diretamente relacionados ao que será trabalhado no decorrer dessa aula. Agora vamos conhecer os procedimentos relacionados aos experimentos que vão ser realizados. Inicialmente, nós temos os reagentes, equipamentos, vidrarias e materiais que serão empregados para a realização dessa aula prática. Então, nós vamos começar falando sobre os reagentes. Para a realização das duas etapas, a primeira etapa consiste no preparo de um pó farmacêutico e a segunda etapa consiste no preparo das cápsulas de passiflora. Então, para a realização dessa aula, é necessário ácido cítrico anidro, aproximadamente 10 gramas por equipe, bicarbonato de sódio, 10 gramas por equipe, carbonato de sódio, 10 gramas por equipe, cápsulas que são compatíveis com a encapsuladora, pelo menos 40 cápsulas por cada equipe. Nós temos que observar que a encapsuladora ela vai ser específica para um tamanho de cápsula, ou 000, 000, 0 e assim por diante, 1, 2, 3 e 4. Cada um apresenta um volume específico.
as cápsulas elas precisam apresentar o mesmo tamanho da encapsuladora. É necessário utilizar passiflora para o preparo das cápsulas, então aproximadamente 50 gramas por equipe, e utilização de amido, 100 gramas por equipe. Então nós temos essa quantidade dos materiais que serão necessários para a realização desse experimento. Além desses materiais, nós temos a utilização de balança analítica, uma por laboratório, e também é necessário utilizar estufa de secagem, uma por laboratório, principalmente nos ingredientes que são utilizados no preparo do pó efervescente, que ele precisa estar bem seco para evitar processos que estão relacionados com a efervescência durante o processo de preparo. E quais são as vidrarias e materiais necessários? Nós vamos precisar de grau de porcelana com pistilo, vamos utilizar vidro de relógio para realizar a pesagem dos materiais, espátula para pesagem, nós temos a utilização de proveta para determinação da densidade aparente dos pós, nós vamos utilizar pote para condicionamento, um pote plástico opaco para realizar todo esse processo, para realizar o processo de acondicionamento em vase ao final do preparo das cápsulas e dos pós, etiquetas para rotulagem total e completa do produto que foi preparado, e nós vamos precisar da encapsuladora de tabuleiro, sendo necessária uma unidade dessa por cada equipe para a realização do experimento. Então nós temos esses materiais que são necessários para a realização da aula. Vamos conhecer esses materiais. Então nós temos, na realização desse experimento, os reagentes que correspondem a ácido cítrico, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, desculpa. Nós temos o bicarbonato de sódio e nós temos o amido que serão empregados. Nós vamos precisar das cápsulas, que são compatíveis com a encapsuladora. Nós vamos utilizar a encapsuladora do tipo tabuleiro. Nós temos os vidros de relógio necessários para os processos de pesagem. Nós temos necessário também a utilização do grau e pistilo. E nós temos as espátulas que são realizadas no processo de pesagem, além das provetas que são utilizadas para a determinação da densidade aparente dos pós. Então nós vamos selecionar todos os materiais que são necessários para a realização do experimento, e no processo de verificação do peso das cápsulas, é importante utilizar um becker como apoio. Então nós utilizamos esse becker para determinar tanto a massa dessas cápsulas vazias e, após o preparo dessas cápsulas, a determinação da massa dessas cápsulas ao final do processo. Então inicialmente nós vamos selecionar todos os materiais que serão necessários para a realização do experimento antes de iniciar a realização. Em seguida nós temos as etapas que envolvem todos os processos que estão relacionados à realização da prática, como processos de pesagem, processos que estão utilizados na determinação dos cálculos e assim por diante. Sempre que a gente for trabalhar com a cápsula, nós temos que observar também se a cápsula é compatível com a encapsuladora. Essa cápsula vai ter um tamanho, e esse tamanho tem que ser coerente com o tamanho da encapsuladora para que não ocorra problemas relacionados com o processo de envase, onde nós temos que essa cápsula precisa encaixar perfeitamente na encapsuladora para que não ocorra perda de materiais e para que seja possível realizar esse processo de encapsulamento. Agora vamos ver quais são os procedimentos experimentais relacionados ao nosso primeiro procedimento. No nosso primeiro procedimento, nós vamos realizar o preparo de um pó efervescente. Então, qual que é a atividade proposta? Preparo de um pó antiácido efervescente. Nós vamos realizar o preparo de um pó contendo bicarbonato e carbonato. Então nós temos que esses compostos, eles apresentam características específicas. O bicarbonato ele pode apresentar um comportamento anfótero, quando ele se encontra em meio ácido, ele pode apresentar um comportamento ácido, quando ele se encontra em meio neutro, ele vai apresentar um comportamento neutro, e quando ele se encontra em meio alcalino, ele vai apresentar um comportamento alcalino. Então o bicarbonato ele é um composto importante dentro dessas questões voltadas ao preparo de um pó antiácido, porque ele apresenta essas características
onde ele vai estar neutralizando especificamente o ácido presente dentro de uma formulação. Então, nós vamos realizar inicialmente o preparo dessa formulação, que envolve um pó efervescente. E quais são as etapas que estão envolvidas nessa formulação? Inicialmente, nós temos a fórmula dessa forma farmacêutica de pó efervescente, que consiste em ácido cítrico anidro, uma porcentagem de 43,8%, nós temos peso, então nós temos que, para preparar 100 gramas de pó efervescente antiácido, nós vamos precisar de 43,8 gramas de ácido cítrico anidro. Bicarbonato de sódio, um total de 46,2 gramas. Então, nós vamos precisar, para o preparo de 100 gramas, 46,2, porcentagem peso. E carbonato de sódio, nós temos um total de 10 gramas para o preparo de 100. Então, nós temos 10% peso. Nessa formulação, nós vamos realizar o preparo de um total de 20 gramas de pó efervescente. Nós vamos determinar as quantidades necessárias para o preparo de 20 gramas desse pó. Então, para realizar esse processo, inicialmente nós determinamos quais são as quantidades de material necessárias. Nós temos que o ácido cítrico anidro, para o preparo de 100 gramas, então 100 gramas de pó efervescente, eu vou precisar de 43,8 gramas de ácido cítrico anidro. Entretanto, eu vou estar preparando 20 gramas desse pó farmacêutico. Qual que é a quantidade de ácido cítrico? Eu faço isso por regra de 3 simples, que eu vou encontrar a quantidade de ácido cítrico que corresponde a 8,76 gramas de ácido cítrico que devem ser pesados para a realização desse experimento. Esse mesmo cálculo eu realizo para o bicarbonato de sódio e o carbonato de sódio. Para o bicarbonato, é necessário um total de 9,24 gramas e para o carbonato é necessário um total de 2 gramas. Então, para a realização desse experimento, desses preparos desse pó efervescente, eu vou pesar 8,76 gramas de ácido cítrico, 9,24 gramas de bicarbonato e 2 gramas de carbonato, que são as matérias-primas necessárias para a realização desse experimento. Então, antes de iniciar o preparo, a gente precisa realizar esses cálculos sempre que estão relacionados às quantidades que precisam ser pesadas. Então, a partir desses cálculos, nós temos as quantidades que serão pesadas, necessárias para os preparos, e nós vamos trabalhar com as etapas que estão relacionadas com a produção desse pó efervescente. Então, vamos verificar. Primeiramente, uma observação importante. Nós vamos realizar o preparo de um pó efervescente. Se os componentes que são utilizados no preparo, eles possuem um alto grau de umidade, pode ocorrer a efervescência durante o processo de preparo. Então, é importante manter os pós que serão utilizados no preparo dessa manipulação em estufas a 40 graus Celsius antes da manipulação, até a hora do preparo dessa manipulação, para evitar esse processo de efervescência durante o preparo. É ideal que seja colocado pelo menos 2 horas antes do início do experimento, que esses materiais sejam colocados em estufa e sejam deixados na estufa até o início do procedimento, para que não ocorra a perda de material durante o preparo por conta da efervescência, que será decorrente da umidade presente nos materiais. Então, nós temos que observar esse critério, que está relacionado com os cuidados prévios em relação ao preparo dessa fórmula. Em seguida, nós temos as técnicas iniciais. Nós vamos pesar as matérias-primas individualmente: 8,76 gramas de ácido cítrico, 9,24 gramas de bicarbonato de sódio e 2 gramas de carbonato de sódio. Em seguida, nós vamos triturar os pós no grau com auxílio de pistilo. Nós vamos fazer esse processo inicialmente individualmente, até obter um pó muito fino, ou seja, nós vamos pesar o ácido cítrico e vamos triturar o ácido cítrico
com graus e pistilo, nós vamos fazer o processo de maceração até a obtenção de um pó muito fino. Em seguida, nós temos o bicarbonato de sódio, nós vamos fazer o mesmo processo para o bicarbonato e o mesmo processo para o carbonato de sódio. Então, nós temos a realização dessas etapas que envolvem a parte inicial do preparo desse pó, que consiste na pesagem desses materiais e no processo de maceração individual de cada um desses componentes. Vamos verificar como são feitas essas etapas. Então, inicialmente, nós vamos pesar esses materiais individualmente, começando com o bicarbonato de sódio, sendo necessário um total de 8,76 gramas para o preparo, 9,24 gramas para o preparo de um total de 20 gramas dessa forma farmacêutica. Então, iniciamos com a pesagem do material. Então, na quantidade que é pesada de bicarbonato de sódio, vocês vão pesar 9,24 gramas desse material para o preparo de 20 gramas. Na realização desse experimento, eu usei uma quantidade menor para o preparo de apenas 10 gramas. Então, foi pesado 4,6 gramas do bicarbonato de sódio. Entretanto, vocês vão pesar a quantidade necessária para o preparo de 20 gramas desse material. Então, nós iniciamos pela pesagem do bicarbonato de sódio e utilizamos o vidro de relógio para realizar esse processo. Não esqueçam, ao realizar esse processo de pesagem, façam a adequada identificação das vidrarias que são utilizadas para esses preparos. Então, vocês vão pesar o bicarbonato de sódio, identifique corretamente o vidro de relógio, qual que é o componente que está sendo pesado naquele vidro de relógio para que não ocorra confusão na hora de realizar as etapas de preparo. Em seguida, nós vamos pesar o ácido cítrico. Para o preparo de 20 gramas, são necessárias 8,76 gramas de ácido cítrico, que serão pesados para o preparo dessa forma farmacêutica. Então, em seguida, nós pesamos o total necessário do ácido cítrico anídrico e vamos pesar o carbonato. Então, o carbonato de sódio é necessário uma quantidade de 10% peso desse material. Então, nós vamos pesar um total de 2 gramas do carbonato para a realização desse experimento.
Como eu estou realizando o preparo de uma quantidade menor de pó efervescente, estou realizando o preparo de 10 gramas, eu estou pesando apenas 1 grama. Para o preparo de 20 gramas, serão necessários um total de 2 gramas do carbonato de sódio. Então, após realizar a pesagem dos 3 componentes que vão estar presentes na formulação, nós vamos realizar a etapa seguinte, que consiste na maceração. Realizar o processo de redução do tamanho de partícula individualmente. Então, nós vamos começar com bicarbonato de sódio. Nós vamos transferir todo o bicarbonato de sódio para o grau e, com o auxílio do pistilo, nós vamos fazer o processo de maceração. Então, transfira quantitativamente todo o bicarbonato de sódio para o grau e vamos promover o processo de maceração. Esse processo de maceração consiste em redução do tamanho de partícula, lembrando que o tamanho de partícula está diretamente relacionado com a área superficial. O menor o tamanho de partícula, maior é a área superficial. Esse processo de maceração ele pode ser realizado por pelo menos 2 minutos para que obtenha um pó extremamente fino para o preparo dessa forma farmacêutica. Então, nós vamos triturar individualmente o bicarbonato de sódio. Após realizar esse preparo de triturar o bicarbonato de sódio, nós vamos remover o excesso do pistilo com o auxílio da espátula. Vamos raspar todo o material que possa estar nas paredes do grau e vamos transferir esse material que foi triturado para o mesmo vidro de relógio que foi utilizado na pesagem desse componente. E vamos deixar separado esse material que vai ser utilizado na formulação. Removemos todo o excesso que possa estar nas paredes do grau e transferimos para o vidro de relógio. Após remover todo o material do grau, nós vamos realizar o processo de maceração do segundo componente. Então, nós temos o ácido cítrico e nós vamos realizar a maceração do ácido cítrico e nós vamos utilizar o mesmo grau e o pistilo para a realização desse processo.
Como o ácido cítrico ele apresenta uma granulometria maior das partículas, então nós vamos realizar esse processo até a obtenção do pó muito fino. O ácido cítrico ele apresenta uma característica que está relacionada à cristalização. Ele sofre um processo onde ele vai estar formando cristais e as partículas apresentam uma granulometria maior. Então ele não se apresenta como um pó muito fino. Então nós vamos realizar esse processo de maceração, onde nós vamos fazer, através do atrito, a redução do tamanho de partícula até a obtenção de um pó fino que será utilizado no preparo. Em relação ao tempo necessário para realizar esse processo de triturar, nós temos aproximadamente 2 minutos para a realização dessa etapa, que consiste na redução do tamanho de partícula. Após esse processo, nós removemos todo o excesso presente no pistilo e vamos realizar a transferência desse material que foi triturado para o mesmo vidro de relógio que foi utilizado na pesagem e vamos deixar esse material selecionado. Vamos deixar separado para o preparo da formulação. Da mesma forma, nós precisamos remover todo o excesso do ácido cítrico que possa estar presente nas paredes do grau. Então, nós vamos raspar toda a parede do grau para a remoção de todo excesso que possa estar presente. Para realizar esse processo de raspagem, nós vamos utilizar a espátula para fazer auxiliar nessa etapa. Nós podemos utilizar uma espátula de ferro e nós podemos utilizar também espátulas plásticas, que também facilitam essa etapa. Por fim, nós temos o preparo da maceração do carbonato de sódio. Então, nós adicionamos o carbonato de sódio no grau, no mesmo grau que foi utilizado na maceração dos outros componentes, não precisa realizar a lavagem do grau entre uma etapa e outra. Então, nós vamos adicionar esses componentes e vamos fazer o processo de maceração. Então, após fazer a maceração, nós vamos adicionar esse componente no grau e no pistilo para a realização das etapas. Para a realização do preparo do pó, nós adicionamos os componentes no grau e no pistilos e fazemos a homogeneização. Então, nós adicionamos um componente junto com o material que foi adicionado e fazemos a maceração. Em seguida, nós adicionamos o segundo componente e fazemos a maceração. Então, inicialmente, nós fazemos esse preparo individual. Vamos fazer o processo de maceração individual de cada um dos componentes. E vamos observar a formação do pó que vai ser formado. E esses processos de raspagem eles são importantes para a remoção desse material que vai ficar aderido às paredes do grau durante o processo de preparo. Então, nós temos essas etapas relacionadas aos processos iniciais que estão relacionados com o preparo dessa forma farmacêutica. Então, nós vamos determinar as quantidades que devem ser pesadas, pesamos os materiais e vamos realizar o preparo de trituração individualmente desses componentes. Então, após a realização desses processos, nós temos as etapas seguintes. Então, nós vamos adicionar cada um dos pós no grau, vamos homogeneizar entre uma adição e outra, realizando a maceração. Dessa forma, nós vamos obter a uniformidade dos pós que foram adicionados na mistura e a completa mistura dos componentes que vai promover a correta dosagem do ativo presente na formulação nas quantidades que eu tenho do material. Ao final, nós vamos envasar e colocar o rótulo adequado para essa forma que foi preparada. Antes de fazer esse invase final, vocês podem fazer um teste que é
pegar um becker com água, um becker vazio, um becker seco. Um becker, vocês vão pegar um becker seco, vão adicionar uma espátula cheia desse material que foi preparado. Em seguida, vocês vão adicionar água sobre essa mistura e observar qual que é o efeito que é observado ao realizar essa etapa. Então, nós temos o preparo dessa forma e nós vamos testar essa forma com adição de água para verificar a eficácia da formulação que foi realizada. Então, vamos verificar esses procedimentos. Após a realização da maceração individual, nós vamos adicionar os componentes. Esses componentes eles são adicionados individualmente. Após as adições, nós vamos realizando os processos de maceração. E essa maceração ela consiste em tornar esse material uniforme. Então, nós vamos fazer o processo de mistura dos componentes e a uniformidade dessa mistura para que cada dosagem contenha a mesma quantidade de ativo necessário para o processo. Então, inicialmente, nós temos essas adições, adição individual. Como o último componente que foi feito, esse processo de maceração, foi o carbonato de sódio. Sobre o carbonato de sódio foi adicionado o bicarbonato e sobre o bicarbonato foi adicionado o ácido cítrico. Os componentes eles foram adicionados individualmente e foram realizados esse processo de maceração. Nós temos que observar que durante essas etapas não pode ocorrer a efervescência do material, porque pode estar promovendo a degradação da forma que está preparada. Então, desse modo, é preciso fazer inicialmente a secagem correta desse material. Então, nós temos a uniformidade da mistura que foi preparada. Durante essa maceração, nós podemos observar que entre uma adição e outra, nós podemos macerar esse material por pelo menos 2 minutos. Após a realização dessa etapa, nós vamos pegar um becker vazio e seco e vamos adicionar uma quantidade de pó efervescente para verificar a eficácia da forma que foi preparada. Ao adicionar água, nós observamos o resultado da forma que foi preparada. Então, nós temos a primeira etapa da aula, que consiste no preparo dessa forma farmacêutica, que consiste neste pó antiácido. Então, ao final desse processo, nós temos que verificar quais são os resultados decorrentes dessa aula. Então, nós fizemos o preparo desse pó efervescente. O que nós vamos observar? Primeiramente, nós temos que observar se os materiais estão secos, corretamente secos, para que não ocorra nenhum problema durante o preparo dessas formas. Ao adicionar o ácido cítrico sobre o bicarbonato de sódio, caso esse recipiente ele esteja úmido, durante esse processo vai ocorrer a efervescência do material durante o preparo e eu perco a eficácia da fórmula que está sendo preparada. Então, nós temos que observar que os recipientes estejam secos. Um ponto importante é observar que o bicarbonato, então o bicarbonato de sódio, ele sofre um processo de degradação. Isso ocorre na presença de componentes como o ácido. Então, na presença do ácido, ele vai levar à formação de CO2, e esse CO2 é um componente gasoso que vai estar sendo transferido para a fase gasosa e ele vai ser lançado na atmosfera de uma forma que ele vai promover a formação de bolhas de ar ao ser adicionado na forma. O que nós temos que observar? Dentro dessa prática, um ponto importante está relacionado com o catalisador dessa reação. Ao adicionar o carbonato de sódio e o bicarbonato de sódio, somente os dois componentes, em um frasco contendo água, nós não temos a formação dessa efervescência. Os componentes eles serão solúveis, eles vão possuir uma solubilidade no meio, no veículo, que é a água que é o empregado. Entretanto, eles não vão provocar efervescência. Essa efervescência é decorrente do catalisador, que é o ácido cítrico, que está promovendo a acidificação do meio. Ao adicionar água, o ácido cítrico ele vai ser solubilizado sobre a água
e vai estar liberando uma quantidade de íons H+ sobre o meio. Esse íons H+ vai estar reagindo com o bicarbonato, levando à formação do CO2, que é o dióxido de carbono. Como eu tenho que o ácido cítrico ele é um ácido fraco, ele vai liberar uma pequena quantidade de íons H+, suficientes para realizar esse processo de efervescência dessa mistura que foi formada. Então, desse modo, nós temos que essa prática ela consiste nesse preparo que está relacionado com essa forma farmacêutica, que é um pó efervescente. E pós efervescentes, eles podem ser comercializados para misturas como antiácidos, e eu tenho outros tipos de formas farmacêuticas, outros tipos de princípios ativos que também são comercializados na forma de pós-efervescentes, e essa forma ela vai estar facilitando muitas vezes ela vai facilitar o início da atividade daquele componente no organismo em função da forma como ele vai ser entregue. Então, nós temos que observar que essa forma de entrega mais rápida vai estar facilitando a ação daquele princípio ativo sobre uma determinada enfermidade no organismo. Agora nós vamos realizar a segunda etapa dessa nossa aula, onde nós vamos realizar o preparo de cápsulas de passiflora de 200 mg. Então, para realizar essas etapas, nós temos os procedimentos. Então, nós vamos preparar cápsulas de passiflora que apresentam uma concentração de 200 mg. E esse material, esse componente, a passiflora, é um material fitoterápico. Então, nós vamos utilizar o extrato seco de passiflora, que é um extrato que é característico do produto que é utilizado para preparo dessa forma. Então, ele é obtido a partir de cascas de maracujá e ele vai ser triturado de forma adequada para a obtenção dessa passiflora que vai ser empregada na realização desses procedimentos. Então, a atividade proposta é o preparo de cápsulas de passiflora. Qual que é a concentração dos componentes presentes nessa formulação? Então, nós vamos preparar cápsulas de 200 mg. A matéria-prima consiste em passiflora extrato seco de passiflora, onde cada cápsula vai conter a quantidade de 200 mg. Além da quantidade que eu tenho do extrato seco de passiflora, eu preciso ter o excipiente, que vai consistir no amido, que vai ser adicionado uma quantidade suficiente para completar o volume de uma cápsula. Então, eu vou adicionar a quantidade de amido suficiente para o preparo de uma cápsula, e para isso eu preciso determinar realizar os cálculos necessários para determinar essa quantidade de excipiente que vai ser adicionado. Para a passiflora, eu sei que a quantidade corresponde a 200 mg por cápsula, mas para a quantidade de amido, qual que é a quantidade necessária? Nessa etapa, nós vamos realizar o preparo de 30 cápsulas de extrato seco, de 30 cápsulas de passiflora de concentração de 200 mg. Então, nós precisamos verificar que os cálculos estão relacionados a essa quantidade de 30 cápsulas. Primeiramente, o que nós precisamos realizar? Nós vamos determinar a densidade aparente dos pós. Quais são os pós utilizados? O extrato seco, então nós vamos utilizar o extrato seco de passiflora, e nós temos a densidade do amido. Como nós determinamos a densidade do amido em aulas anteriores, nós vamos utilizar a mesma densidade aparente que foi calculado nas aulas anteriores para o preparo dessa fórmula. E o extrato seco nós precisamos realizar a determinação da densidade aparente. E como que nós realizamos a determinação? Nós seguimos os mesmos procedimentos que foram realizados. Vamos pesar aproximadamente 10 gramas do extrato seco de passiflora, vamos pesar uma proveta de 50 ou 100 ml seca e vazia, vamos fazer o processo de maceração da passiflora, lembrando que o tamanho de partícula interfere no processo de compactação. Quando menor o tamanho de partícula, mais fácil é o processo de compactação. Então, ele consegue empacotar melhor. Se ele empacota melhor, ele vai ter uma compactação melhor. Então, quanto menor o tamanho de partícula, mais compacto é aquele pó. Então, nós temos que fazer esse processo de maceração.
nós vamos adicionar esse pó que foi macerado nessa proveta que foi previamente pesada e foi determinado qual que é a massa dela vazia. Vamos adicionar as 10 gramas do extrato que foi macerado. Vamos observar qual que foi o volume apresentado pela vidraria e vamos pesar novamente essa proveta com o material que foi adicionado. Pela diferença entre a proveta cheia e a proveta vazia, nós temos a massa do extrato que foi adicionado e nós temos o volume que ele vai estar ocupando. Vamos verificar esses procedimentos. Inicialmente, nós vamos realizar a pesagem do extrato de passiflora. Então, aproximadamente 10 gramas do extrato, ele vai ser pesado. Então, nós vamos pesar a quantidade de aproximadamente 10 gramas e vamos realizar o processo de maceração. Antes de iniciar a maceração, nós vamos adicionar a proveta na balança e vamos determinar qual que é a massa dessa proveta, ela estando vazia. Nós temos a massa da proveta vazia. Em seguida, nós realizamos o processo de trituração, a maceração do extrato de passiflora seco. Nós vamos transferir todo o material que foi pesado para o graal e com o auxílio do piscitilo nós vamos fazer esse processo de maceração. Como o extrato de passiflora ele apresenta partículas grandes, esse extrato seco, nós vamos realizar esse processo de maceração. E esse processo de maceração, ele visa obter o menor tamanho de partícula possível. E esse processo ele pode ser um processo que pode levar alguns minutos. Então, nós vamos dedicar alguns minutos para realizar a maceração do extrato de passiflora. Em seguida, nós vamos transferir todo esse material que foi macerado para a proveta.
Vamos segurar firmemente a proveta e vamos dar algumas batidinhas leves sobre a bancada, com o apoio de um material, de um pedaço de papel ou um pano, para que não ocorra ferimentos ou acidentes que levem à quebra da vidraria. Nós vamos dar essas leves batidinhas sobre essa estrutura rígida para que ocorra a compactação. Desse modo, nós vamos ter qual que é o volume que foi apresentado pela compactação dos pós. Então, nós temos que, para essa quantidade de passiflora que foi adicionado, nós temos que o volume que foi apresentado corresponde a 23 ml. Além de ter esses 23 ml, nós vamos pesar novamente a proveta e determinar qual que foi a massa final que ela vai estar apresentando. Então, nós temos a massa inicial, a massa final e o volume. Nós vamos determinar qual que é a densidade da passiflora, a densidade aparente, para realizar o cálculo da quantidade de recipiente. Então, vamos realizar o cálculo. Então, nós temos que a densidade é igual a massa por volume. Eu tenho a massa da vidraria vazia, que corresponde a 94,7707 gramas, e eu tenho a massa dessa vidraria após adicionar a passiflora, que corresponde a 104,6554, e o volume de 23 ml que foi ocupado por essa quantidade de passiflora. Fazendo a diferença cheio menos vazio, eu vou ter uma quantidade de 9,8847 gramas de passiflora. Então, essa quantidade de passiflora que foi adicionada à vidraria. Desse modo, a densidade vai ser a massa de 9,8847 gramas dividido pelo volume, que corresponde a 23 ml. A densidade aparente para essa passiflora foi igual a 0,43 gramas por ml. E eu vou estar utilizando esse valor para a realização dos cálculos que envolvem o preparo dessas cápsulas de passiflora. Lembrando que a densidade aparente para o amido, que foi realizado nas aulas anteriores, corresponde a 0,7163 gramas por ml. Então, esse é o valor para o amido. Então, eu tenho a densidade do amido e a densidade da passiflora. Quais são as técnicas que envolvem o preparo dessas cápsulas? Primeiramente, vamos calcular a quantidade de ingrediente ativo que vai ser utilizado de acordo com a quantidade de cápsulas que serão preparadas. Em seguida, vamos calcular a quantidade de recipiente que é necessário para completar o volume das cápsulas. Então, nós temos que realizar os cálculos relacionados com as quantidades necessárias para esses preparos. Então, nós temos quantidade de recipiente. Então, nós temos inicialmente, antes do cálculo de quantidade de recipiente, nós temos a quantidade de ingrediente ativo. A quantidade de ingrediente ativo corresponde a 200 miligramas e será realizado o preparo de 30 cápsulas. 200 miligramas corresponde a 0,2 gramas. Eu vou multiplicar por 30, que eu vou ter a quantidade de 6 gramas de passiflora que deve ser pesado para o preparo dessas 30 cápsulas. Então, esse é o primeiro cálculo que está relacionado com a quantidade de ativo que vai ser utilizado no preparo dessas cápsulas. Em seguida, eu vou determinar a quantidade de recipiente. Eu tenho que a quantidade de 200 miligramas, 200 miligramas, corresponde a 0,2 gramas, ele vai corresponder a um volume específico, sendo que a densidade aparente para a passiflora foi de 0,43 gramas. Então, 0,43 gramas corresponde a 1 ml. Então, 0,43 gramas de passiflora vai estar ocupando 1 ml. Se eu quero preparar uma cápsula com 0,2 gramas, quanto que eu vou ter de volume? Esse volume é igual a 0,46 ml, ou seja, as 200 miligramas vão estar ocupando 0,46 ml. E eu vou estar preparando um total de 30 cápsulas. A cápsula que vai ser utilizada para a realização desse preparo é uma cápsula zero. A cápsula zero, ela possui um volume de 0,2
68 ml. Desse modo, eu vou determinar qual que é o volume do recipiente que vai ser pesado. O volume do recipiente corresponde ao volume da cápsula menos o volume do pó vezes o número de cápsulas vezes a densidade aparente do recipiente. Então, esse é o cálculo que precisa ser realizado para a determinação do volume do recipiente. Então, o volume do recipiente é igual ao volume da cápsula, 0,68 ml, menos o volume do pó, 0,46 ml, vezes o número de cápsulas, serão preparadas 30 cápsulas, vezes a densidade aparente do amido, que corresponde a 0,7163 gramas por ml. Então, essa é a primeira etapa que eu vou utilizar para a determinação do volume de recipiente. Eu tenho que o volume de recipiente é igual a 4,73 ml. Então, eu tenho um volume de recipiente de 4,73 ml para as 30 cápsulas. O que eu vou fazer? Tenho que densidade é igual a massa por volume. Eu tenho a densidade e eu tenho o volume e eu preciso saber qual que é a massa. Então, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, a massa que eu vou pesar de recipiente corresponde à densidade, 0,7163, vezes o volume de 4,73 ml. Desse modo, a massa que eu vou estar utilizando para o preparo dessas cápsulas corresponde a 3,39 gramas. Então, eu vou estar utilizando para o preparo dessas 30 cápsulas 6 gramas de passiflora, extrato seco de passiflora, e 3,39 gramas de amido, que é o recipiente dentro dessa formulação. Quais são as etapas que envolvem o preparo dessa fórmula? Primeiramente, nós vamos pesar individualmente as matérias-primas, vamos triturar os pós com grau com auxílio do pistilo e vamos misturar os pós no grau e ir macerando até a obtenção da uniformidade dentro dessa mistura. Então, nós temos essas etapas que envolvem essa parte inicial do preparo dessas cápsulas. Vamos verificar a realização dessas etapas. Então, inicialmente, nós vamos pesar a passiflora. A passiflora pode ser pesada, essa passiflora que foi inicialmente triturada para a determinação da densidade aparente. Então, nós vamos pesar a quantidade necessária para a realização das 30 cápsulas. Como eu trabalhei com uma quantidade inferior de cápsulas na realização do experimento, eu tenho uma quantidade inferior de material que foi pesado. Entretanto, vocês vão estar realizando o preparo dessas 30 cápsulas, e para isso vocês vão precisar da quantidade adequada para o preparo dessa quantidade. Dentro desses processos de pesagem, nós temos que tomar cuidado para a obtenção da máxima precisão em relação à quantidade que deve ser pesada. Então, nós vamos pesar com a técnica adequada para a obtenção da máxima precisão em relação à quantidade necessária para o preparo dessas cápsulas.
Então, nós temos a quantidade de extrato que foi pesado para o preparo da quantidade das cápsulas. Eu estou trabalhando com uma quantidade inferior. Desse modo, eu estou pesando uma quantidade inferior de material. Então, nós pesamos inicialmente o extrato, em seguida, nós vamos pesar o recipiente, a quantidade adequada para o preparo das cápsulas que serão realizadas. Como eu estou trabalhando com um volume menor de cápsulas, eu vou estar adicionando uma quantidade inferior de extrato. Após a realização da pesagem do recipiente e do ativo, nós vamos realizar o processo de maceração dos componentes. Nós vamos adicionar os componentes no grau e com o auxílio do pistilo nós vamos promover a maceração e vamos realizar o processo de uniformização. Antes de realizar esse processo de maceração, nós vamos precisar determinar qual que é a massa média e a variação das cápsulas ao final do processo. Desse modo, nós vamos pesar as cápsulas. Nós podemos pesar elas individualmente, nós precisamos pesar elas individualmente. Então, nós vamos adicionando uma a uma no becker. Nós colocamos um becker na balança e taramos o becker. E antes de realizar o processo de encapsulamento, nós vamos pesar todas as cápsulas vazias e determinar qual que é a massa média dessas cápsulas vazias para a determinação da média que eu tenho da quantidade de recipiente que foi de produto que foi adicionado dentro de cada uma das cápsulas. Então, nós vamos pesar as cápsulas. No caso, vocês estão realizando o preparo de 30 cápsulas. Vocês vão pesar as 30 cápsulas vazias e, ao final do trabalho, vocês vão pesar as 30 cápsulas cheias. E vocês podem pesar individualmente. Como que vocês podem realizar esse processo? Você adiciona o becker no prato da balança e vai adicionando as cápsulas. Adiciona uma cápsula, anota qual que é a massa que ela apresentou. Aí você pode tarar a balança e adicionar mais uma cápsula e ir anotando individualmente qual que é as massas que ela apresenta. Ou vocês podem ir adicionando as cápsulas, adiciona uma cápsula, anota a massa. Adiciona uma segunda cápsula e anota a massa. Adiciona uma terceira cápsula e vai anotando as massas. Ao final, você faz a diferença entre a última, a penúltima e assim por diante até obter a massa das cápsulas individualmente. Você faz sempre obter um valor, o valor da pesagem, com o valor que foi obtido anteriormente. A diferença corresponde à massa daquela cápsula naquele momento. Então, você vai realizar esse processo para todas as cápsulas que vão ser preparadas. Em seguida, você vai transferir o extrato seco mais o recipiente e vai promover o processo de maceração. Esse processo ele vai levar alguns minutos para gerar uma mistura uniforme dos componentes para que possa ocorrer a uniformidade dos componentes presentes nessa mistura.
Então, após realizar essa etapa, nós temos o acondicionamento, que consiste na etapa posterior. Então, vamos verificar quais são as etapas seguintes. Então, agora você vai acondicionar a mistura dos pós uniformemente nas cápsulas. Então, essa etapa é uma etapa que pode demorar um pouquinho, em decorrência da quantidade de cápsulas que nós estamos realizando e dos cuidados necessários. Então, vamos conhecer o procedimento. Então, você tem a encapsuladora. A encapsuladora ela pode apresentar tamanhos diferentes. Nós vamos utilizar a encapsuladora para cápsulas de tamanho zero. Então, nós vamos retirar os materiais e vamos realizar o preparo dessa cápsula para realização da atividade. A cápsula precisa estar corretamente higienizada para que não ocorra nenhuma interferência dos materiais. Então, quando ela se encontra qualquer tipo de material, nós precisamos fazer a correta limpeza da encapsuladora para que esse material ele seja utilizado corretamente. Em seguida, nós realizamos o preparo da montagem. Então, nós temos as réguas laterais elas são colocadas com o tamanho adequado da cápsula, da encapsuladora, que vai estar formando esse processo relacionado com o envase desses materiais. Então, nós temos as réguas que correspondem ao tamanho das cápsulas, nós vamos adicionar as réguas para que ela tenha o tamanho adequado para realizar o envase. Então, nós vamos adicionar a régua que vai estar delimitando o processo de envase, onde nós temos a quantidade de cápsulas que vai ser envasado. Nós temos a espátula que vai estar auxiliando nesse processo de completar esses volumes. E nós vamos estar preenchendo, abrindo as cápsulas e colocando a parte que vai estar contendo todo o volume do ativo da formulação e vamos estar completando na encapsuladora. Então, em seguida, nós vamos fazer o envase desses materiais. Então, nós vamos adicionar o extrato e vamos completar o volume dessas cápsulas. Então, após a transferência de todo o material para o encapsulador, nós vamos ir completando
o volume dessas cápsulas com material. Ao realizar esse processo, nós vamos remover o pínus dessas cápsulas, esse pino. Vamos remover o excesso para que não ocorra perda de material. E vamos compactar o material dentro dessas cápsulas. Em seguida, nós vamos completando novamente com o material para completar totalmente o volume dessas cápsulas. Nós vamos realizando esse processo até que todo o material ele esteja corretamente acondicionado dentro das cápsulas. Novamente, nós compactamos o material dentro das cápsulas. Novamente compactamos para realizar o fechamento dessas cápsulas. Em seguida, nós vamos deitar as réguas que foram adicionadas na lateral para que a cápsula ela vai ter uma altura que eu possa realizar esse processo de fechamento. Então, nós deitamos as réguas que foram adicionadas na lateral, com todo cuidado para que não ocorra perda de material. E em seguida nós vamos fechar essas cápsulas. Nós temos que tomar todo cuidado para que não ocorra perda do material durante esse processo que consiste em fechar essas cápsulas. E ao adicionar a tampa, nós temos que apertar de um modo que a gente consiga escutar um clique. E esse clique está relacionado a esse fechamento dessa cápsula.
Então, realizar o fechamento de todas as cápsulas, nós conferimos se realmente elas foram totalmente fechadas. E nós vamos puxar as réguas para que as cápsulas elas possam ser limpas e dado sequência dentro desse processo. Então, nós temos essas etapas que envolvem o preparo dessas cápsulas. A seguir, nós temos as etapas seguintes que envolvem a determinação da massa média dessas cápsulas. Então, agora, nós vamos remover o excesso do pó, vamos envasar e adicionar o rótulo da preparação e vamos determinar o peso médio, o desvio padrão e a variação do conteúdo que eu tenho em cada uma dessas cápsulas que foram preparadas. Então, vamos verificar a realização dessas etapas. Então, essas cápsulas que foram preparadas, elas vão ser limpas. Então, para isso, nós vamos utilizar um pedaço de papel de papel higiênico com papel macio, onde nós vamos remover o excesso de pó que possa estar presente nessas cápsulas para a determinação da massa média. Em seguida, nós vamos realizar esse processo de pesagem. Lembrando sempre que nós temos inicialmente que pesar as cápsulas vazias e depois nós vamos realizar a pesagem dessas cápsulas cheias. Então, nós podemos fazer esse processo de duas formas. Nós podemos fazer esse processo de pesagem uma a uma, onde nós adicionamos uma cápsula e vamos estar anotando o valor da cápsula e nós taramos novamente a balança e realizamos o processo de pesagem. Como nós estamos usando luva, nós podemos pegar diretamente a cápsula. Então, nós temos a massa dessa cápsula cheia. Então, nós anotamos o valor e adicionamos uma nova cápsula. Nós podemos fazer dessa forma, adicionando uma a uma, ou nós podemos ir tarando a balança em cada uma dessas etapas. Então, você vai pesar, no caso, vocês estão preparando 30 cápsulas, vocês vão precisar pesar individualmente as 30 cápsulas para a determinação desse peso médio que elas vão estar apresentando e também para a determinação do desvio padrão e da variação do conteúdo que elas vão estar apresentando. Para a realização desse processo, que envolve a determinação da massa média, do desvio padrão, vocês podem estar utilizando um aplicativo de computador, como um programa de computador como Excel ou qualquer planilha eletrônica, para realizar esse processo de determinação da média e do desvio padrão. Então, você pode utilizar uma planilha eletrônica ao final do processo, com os valores que foram obtidos, constrói uma planilha e, através dessa planilha, você consegue determinar esses valores. Então, você tem os valores que correspondem às massas de todas as cápsulas que foram preparadas e com esses valores vocês vão utilizar para a realização dos cálculos que estão relacionados à determinação da média. Então, vamos conhecer como que são feitos esses cálculos. Então, nós temos as cápsulas de passiflora e agora nós vamos determinar qual que é esse valor que corresponde às médias. Então, nós temos a cápsula aqui, que são as cápsulas de passiflora. Então, nós temos que essa cápsula ela vai apresentar um valor quando ela se encontra vazia. Então, a cápsula ela apresenta um peso médio vazio de 0,0925
0,0971 gramas. Então, essa é a massa dessa cápsula vazia. E cheia, eu faço pela diferença do valor que foi pesado, menos o valor dela vazio. Então, eu tenho uma cápsula. A primeira cápsula apresentou massa de 4,429, menos esse valor 0,0971. Eu tenho o valor médio que eu tenho do conteúdo que foi adicionado, que corresponde a 34,58 gramas de material presente dentro daquela cápsula. Eu vou fazer essa etapa para todas as cápsulas que foram pesadas e a partir desse ponto eu determino qual que é a média. A média para as cápsulas que foram preparadas, o conteúdo presente dentro dessas cápsulas apresentou uma média de 0,3305 gramas, isso realizado através do programa de computador do Excel. O desvio padrão foi igual a 0,0090. E eu tenho uma amplitude que foi realizado para essa variação. Amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. A amplitude foi de 0,0322 gramas. Então, foi essa variação que eu tive entre as massas da cápsula. Como que eu vou expressar essa variação de conteúdo? Então, a variação de conteúdo vai ser igual ao valor da média, 0,3305, mais ou menos o desvio padrão, que corresponde a 0,0090 gramas. Então, desse modo, eu tenho a variação de conteúdo que eu obtive para essas cápsulas que foram preparadas. Então, desse modo, nós chegamos ao final dessa nossa aula prática. Desejo a todos uma boa aula e até mais.